Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana aqui de discussão de artigos científicos e o artigo desta semana vamos falar sobre clareamento dental. Solta a vinheta. Muito bom, pessoal, estamos aqui de volta com a nossa já tradicional discussão de artigos científicos. A gente tem ficado muito feliz com o impacto que isso tem causado, né, com a resposta de vocês, com o like de vocês. O negócio está voando, a gente percebe, né, cada vez mais esses artigos chegando para as pessoas, né, e aí todo mundo trabalhando junto para esclarecer, para trazer luz para a maldita desinformação, para o maldito preconceito que só afasta as pessoas da ozonioterapia e que deixam de ter esse benefício, né? O benefício dessa terapia tão biológica, tão respeitadora para nós e para pacientes, certo? Então, gente, o artigo de hoje vai falar sobre ozonioterapia no clareamento dental. Mas, Carlos, eu não sou dentista, eu não vou fazer clareamento dental, o que isso vai mudar na minha vida? Vem aqui comigo, gafanhoto, não vai embora não, fica aqui com a gente, dá um like aqui nesse vídeo, porque nós vamos discutir aqui questões importantes relacionadas à ozonioterapia. Primeira delas, ozonioterapia como complemento de técnica, como sempre deve ser, tá? Então, aí eu já vou pedir tua ajuda aqui. Vem aqui comigo, gafanhoto, fica aqui comigo e me ajuda, escreve aqui pra gente no comentário se você já fez clareamento dental, se você está fazendo clareamento dental, se você pretende fazer clareamento dental em algum momento da tua vida, se você tem dor, se teve dor, como é que tá isso no teu dia a dia, se o clareamento interferiu de alguma forma na tua qualidade de vida, qual foi o impacto que isso teve? Compartilha com a gente aqui a tua história. Vamos fazer essa dinâmica para a gente deixar isso mais encorpado, né, para que as pessoas realmente vejam essas questões que o trabalho está trazendo, principalmente com relação ao efeito colateral, né, que é algo que realmente faz a gente ter bastante cautela com a questão do clareamento dental, tá ok? Desculpem pela redundância. Então vamos lá. Estudo clínico randomizado na sensibilidade ao clareamento e na eficácia do clareamento com o peróxido de hidrogênio versus a combinação do peróxido com o ozônio. Trabalho publicado em 2018 na revista Nature. Baita de um trabalho, tá? Equipe do professor Edward Lynch, da Universidade de Warwick, Inglaterra, um dos grandes nomes da ozonioterapia na odontologia, um dos maiores pesquisadores da ozonioterapia na odontologia, tem uma linha de pesquisa maravilhosa com cárie, com clareamento, muitos estudos, muita produção científica, tá? Então, e não podia ser diferente, né? Um trabalho muito bem desenhado, muito bem delineado, muito bem conduzido e muito bem escrito, né? Como a gente vai ter oportunidade de discutir. Então, gente, já começam aqui jogando as cacas no ventilador, tá? Eles já abrem o trabalho com a controvérsia. Então, vamos lá. Ozônio é um potente agente oxidante. Suave, tranquilo. Tem ação antimicrobiana contra vírus, fungo e bactéria. Suave, nada novo. Usado por muito tempo na medicina e na odontologia. Tranquilo, sem grandes problemas, tá? Vamos lá, mas aí dentro da odontologia tem algumas contradições que merecem discussão, e aí ele entra num ponto bem interessante, né? Alguns autores relatam que o uso do ozônio não potencializa o efeito clareador do peróxido de carbamida, que é uma das formas de fazer o clareamento. Ainda existem autores que descrevem que o ozônio reduz a eficácia do clareador. Olha que interessante, e aí ele cita aqui os trabalhos, ele cita as referências, tá? Por outro lado, em contrapartida, existem trabalhos que mostram que o ozônio potencializou a ação do peróxido de carbamida em 45% das vezes e do peróxido de hidrogênio em 37,5% das vezes, também com citação dos artigos científicos aqui, tá? Portanto, nosso grupo de trabalho, que são esses pesquisadores, como eu falei para vocês, eles têm uma linha de pesquisa em cima disso, tá? Esse aqui não é o primeiro trabalho que eles publicam, ok? Então,
O nosso grupo de trabalho recentemente revelou que o peróxido de hidrogênio apresentou resultados superiores quando associado ao ozônio. Mas aí fica a conversa, né? Por que tem autor que fala que funciona? Por que tem autor que fala que não funciona? Como que fica essa bagunça aí? Como é que fica essa conversa, né? E aí ele coloca que ele monta um parágrafo, eles estruturaram um parágrafo aqui falando sobre viés de literatura, viés de pesquisa. Onde está a falha na pesquisa? Por que existe essa controvérsia? Por que não existe um consenso? Muito legal isso, tá? Primeiro ponto. Diferença de protocolos da ozonioterapia. Não existe uma padronização de protocolos, tanto da ozonioterapia como para o clareamento, tá? Segundo ponto, número amostral, número de pacientes usado. Poucos pacientes. Outro ponto, além de usar poucos pacientes, às vezes nem usa paciente, faz trabalho in vitro, que fica difícil relacionar o in vitro com o in vivo, né, com o paciente, porque você tem uma infinidade, você tem um universo rodando em cima, ao redor desse paciente. Você tem um universo de variáveis que vão interferir que um trabalho in vitro não traz. Então o trabalho in vitro, ele traz uma ideia, né, ele traz um glimpse de resultado. O legal mesmo é o trabalho clínico randomizado, né, que é o que eles colocam aqui. Outro ponto, equipamentos de ozônio. Então a inabilidade dos equipamentos em medir, né, a inabilidade em medir a concentração real produzida pelos equipamentos. Então a gente já discutiu sobre isso, existe um trabalho falando sobre isso, volta lá no nosso canal que tem esse trabalho. Tá? São aspectos práticos da ozonioterapia. É um trabalho do Gregório Sanches Martins, de 2013. Muito legal esse trabalho. Tá? Inclusive, a gente pode deixar o link aqui para vocês acessarem ele diretamente. Tá? Então, pegando todos esses vieses, né? Então a pesquisa está ali, né? Tá na corda bamba, tá naquela bagunça, não sabe para onde vai, não sabe como que se delimita isso. E aí você tem trabalhos mostrando uma coisa, trabalhos mostrando outra coisa, fica essa controvérsia, e aí o clareamento em si, onde é que ele entra nessa história? Qual que é o grande problema do clareamento que merece a pesquisa? Então, por que o pessoal está insistindo nesse ponto? Porque o clareamento dental ele tem um efeito colateral importante, que é a sensibilidade pós-operatória. É por isso que eu pedi para você colocar aqui no comentário o que você está sentindo quando você faz o clareamento. Ou quando você fez o clareamento, o que você sentiu? Você teve dor de dente? Se não teve dor de dente, eu, como especialista em tratamento de canal, eu já peguei paciente com dor de dente que precisou tratar o canal por conta do clareamento, tá? Óbvio que é um erro de técnica, né? Erro de protocolo, não tem a menor discussão, mas aconteceu, tá? Então ele coloca aqui um efeito colateral é a sensibilidade pós-operatória, ponto, ela existe. Em cima disso, em cima dessa sensibilidade, em cima da controvérsia do ozônio, que clareia ou não clareia, potencializa ou não potencializa, né? O que acontece? Objetivo. O objetivo desse trabalho foi avaliar como desfecho primário, olha aqui, ó, desfecho primário, sensibilidade pós-operatória depois do clareamento, tá? Segundo, desfecho secundário, se clareou ou não clareou, se potencializou o clareador ou não potencializou o agente clareador, tá? Sempre como técnica complementar. Fechou? Métodos. Parte burocrática muito bem descrito, tá? Aprovado em comitê de ética, paciente assinou termo de consentimento livre esclarecido, obedeceu normas consort, tudo tranquilo, tudo burocraticamente aqui certinho, não tenho o que falar. Cálculo amostral, gente, é tão difícil você ver cálculo amostral descrito em trabalho científico. Muito bem escrito esse trabalho, tá? Cálculo amostral. Então os caras fizeram cálculo amostral, tá? Para sensibilidade, para variação de cor, né? Na escala de cor. Chegaram no número de 12 pacientes. Eles precisariam de 12 pacientes por grupo. Foram 3 grupos avaliados, 12 pacientes por grupo. Por um preciosismo do grupo, por um preciosismo da equipe de pesquisadores, eles colocaram 15 pacientes em cada grupo,
tá? Não precisava de 15, 12 já resolvia, mas botaram 15 lá só por, né, contando ali com uma pequena perda, ok? Então fizeram o cálculo amostral, chegaram em 15 pacientes por grupo. Recrutamento dos pacientes, eles começaram, olha só, com 69 pacientes. 69 pacientes, submeteram esses pacientes a critério de inclusão e exclusão, fechou em 45. Dos 45, 15 para cada lado, 3 grupos experimentais. Randomizado, né, essa randomização ela foi feita via computador, via site, tá? Então não teve interferência aqui dos pesquisadores para a randomização. E critérios de inclusão, os pacientes, né, dentro dos critérios de inclusão, tinham que ter de canino a canino, tá? De canino a canino tinha que estar presente, dente rígido, não podia ter restauração, não podia ter tratamento de canal, dente bonitinho, tá? E dentro ali daquela escala de cor que foi medida, precisaria estar pelo menos em A3, né? Para quem é dentista, quem sabe o que eu estou falando, uma coloração A3 ou mais escuro do que isso, tá? Então, para quem não é da área da odontologia, o dente tinha que estar amarelinho, tá? Ele tinha que estar mais amarelinho do que o normal, ok? Aí justificando a necessidade do clareamento, tá certo? Então, dentes rígidos, coloração padrão, tá? Critérios de exclusão. Critérios de exclusão, onde o paciente entrou, o paciente caiu fora da pesquisa. Se ele perdeu algum dente entre canino a canino, de canino a canino, entenderam? Então ele tinha que ter os 6 dentes consecutivos, não podia ter falha aqui. O dente tinha que estar rígido, íntegro, sem obturação, sem absolutamente nada, ok? E sistemicamente pacientes gestantes e lactantes foram excluídas do trabalho. Exame, então o paciente passou por profilaxia, o dente passou por uma limpeza, né? O dente foi limpo, tá? Aqui ele descreve todo o protocolo. Foi registrada a cor, isso é muito legal, essa padronização eu achei sensacional que eles fizeram aqui, tá? De padronização da cor pré e pós. Eles mediram a cor, eles mediram a cor dos dentes antes e depois, tá? E para isso eles usaram um dispositivo, um cromatógrafo, olha que legal. Tá? O CR400 Minolta de Osaka, Japão. Então, um equipamento para fazer registro de cor. Tá? Tirou ali a questão, essa subjetividade na seleção de cor. Então, o negócio foi determinado, né? O negócio foi muito bem desenhado aqui, certo? Então, os dentes passaram por limpeza, tiveram ali o registro da cor, certo? Importante. O paciente recebeu na mão a escala VAS, que é a análise de dor do paciente antes do clareamento. Então ele dava uma nota para a sensibilidade do dente, de 0 a 10. 0, tem nada de dor. 10, a pior dor do mundo. O cara está querendo arrancar a cabeça fora. Tá? Então essa é a escala VAS. É uma análise subjetiva, tá? Mas o paciente conseguia fazer um antes e depois ali, ok? Clareamento, aí tudo isso documentado, tudo isso registrado, né, tabulado, vai para o clareamento. Vamos lá, grupo 1, presta atenção aqui, vem cá comigo. Grupo 1, o paciente recebeu o ozônio primeiro e o gel clareador depois, peróxido de hidrogênio a 38%, tá? Ozônio foi aplicado na superfície do dente em 2.350 ppm. Que é isso, Carlos? Da onde vem esse trem? Esse é um equipamento, gente, o Riozônio é um equipamento que foi desenvolvido para a odontologia, tá? Esse aqui é o pai de todos. Foi o primeiro equipamento proposto para a odontologia, onde ele trabalha com uma única concentração, tá? Ele trabalhava com nessa dosagem, né, de 2.100 ppm, e agora ele teve uma atualização. Então, inicialmente, quando ele surgiu, ele só usava o ar ambiente e agora eles colocaram esse X4, né, que é um upgrade do Riozônio, né, o pai de todos. Ele é um upgrade, então, onde é possível usar o oxigênio medicinal. Tá? Só que eles usam uma nomenclatura diferente. A gente usa micrograma por ml e eles usam ppm.
E a hora que a gente faz a relação do ppm para micrograma por ml, isso é importante você saber, tá? 2.350 ppm de gás correspondem a 4 microgramas, 4 e um pouquinho microgramas por ml na nossa nomenclatura aqui do Brasil. Tá? Então vejam, puxa vida, 2.300 e caramba, 2.350 ppm, quanto que é isso em micrograma por ml? É 4, não é grande coisa não, tá? São 4 microgramas, então baixa concentração. Para um fluxo de 0,6 litro por minuto, ok? Então isso é o que o equipamento dá e o ozônio foi aplicado por 60 segundos, 1 minuto. Então entenderam o grupo 1? Grupo 1, ozônio primeiro, peróxido de hidrogênio 38% depois. Grupo 2, peróxido de hidrogênio 38% primeiro, ozônio depois. Então no grupo 1 o ozônio foi primeiro, no grupo 2 o ozônio foi depois. No grupo 3, peróxido de hidrogênio e ar ambiente depois. Peróxido de hidrogênio, tá certo? Follow-up. Então os pacientes foram chamados novamente, né, para a clínica ali 24 horas depois da consulta, tá? 24 horas depois da consulta os pacientes foram chamados e toda análise clínica, toda avaliação de cor que eu comentei com vocês, ela foi feita novamente, ela foi repetida e anotado. E aí você teve um antes e um depois. Porque o que acontece com o clareamento imediato? Por que não fez isso imediatamente depois do clareamento? Porque o dente, imediatamente depois do clareamento, gente, ele desidrata. E aí você tem uma leitura falsa, você tem um falso resultado. E muitas vezes, né, você tem a recidiva disso, tá? Você tem a recidiva. Então, esse tempo de 24 horas foi um tempo para estabilizar, para poder fazer a medição novamente, ok? Análise estatística, ANOVA, tá certo? Foi empregado a análise de variância de ANOVA. Resultado, vamos lá. Aí eu vou mostrar a tabelinha aqui para vocês verem o resultado estatístico. Lindo esse trabalho, tá? Grupo 1, vamos lá, tabela 1, fica aqui comigo, hein? Tabela 1, no grupo 1, avaliação de dor, tá? Lembra, desfecho primário, avaliação de dor. Antes, 0. Depois do clareamento. Doeu. Grupo 1, só lembrando, ozônio primeiro, peróxido depois. Ou seja, ozônio não mudou nada. Ozônio antes do peróxido não rolou, tá? Grupo 2, avaliação da dor. Antes do clareamento, 0. Depois do clareamento, 0. Volta a tabela aqui para vocês verem. Grupo 3, antes do tratamento, 0. Depois do clareamento, doeu. E aí, gafanhoto? E aí? Com diferença estatística significante. Com diferença estatística significante. Clareamento no grupo 1. Ozônio primeiro, peróxido depois. Clareou? Clareou. Deu diferença estatística? Deu. Grupo 2, onde o ozônio foi depois do peróxido. Clareou? Clareou. Clareou mais! Clareou! Ozônio potencializou o peróxido, potencializou. Conseguimos! Ozônio potencializou o peróxido com diferença estatística significante para grupo 1 e para grupo 3. Sexta de 3 potencializou o clareamento, controlou a dor pós-operatória. Uau! 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 Malefícios e efeitos indesejados durante o trabalho. Também nunca tinha visto isso em um artigo científico, achei o máximo isso, tá? Muito legal. Os 3 grupos, 0 intercorrência.
tá? Os 3 grupos, 0 intercorrência. A dor pós-operatória que aconteceu tanto no grupo 1 como no grupo 3, ela foi contornada depois, já fora do trabalho. Porque essa é uma questão do comitê de ética, né? Se o paciente tiver alguma intercorrência, você precisa dar essa assistência para o paciente, né? Então, a sensibilidade pós-operatória no grupo 1 e no grupo 3 foi controlada depois, sem grandes problemas. O protocolo com ozônio foi absolutamente seguro, sem intercorrência nenhuma. Ok? Discussão do trabalho. Então, eu vou resumir aqui, tá, a discussão do trabalho. Ao contrário do que a literatura coloca, né, que o ozônio não potencializa, e inclusive é descrito aqui em alguns trabalhos que reduz o efeito clareador, o grupo mostrou que não, que o ozônio potencializou o clareamento e controlou a sensibilidade pós-operatória, tá? Então, de um resultado, assim, um trabalho muito, como eu disse para vocês, um trabalho muito bem delineado, tá? E muito bem escrito, certo? Aí a gente vai lá para a conclusão. Conclusão do trabalho. Então, dentro das limitações do estudo, pode ser concluído que o efeito clareador do peróxido por 20 minutos foi potencializado pelo ozônio em 60 segundos. Então, vejam, o peróxido permaneceu em contato por 20 minutos e o ozônio por 60 segundos, tá? Potencializou o clareamento e controlou a dor pós-operatória, tá? Então, o ozônio mostrou a eficácia do peróxido / ozônio, né, a sinergia entre os dois, prova ser uma vantagem clínica e tem um significado clínico bem interessante. Estudos clínicos adicionais, né, eles são recomendados, aprofundando o conhecimento nessa combinação, nessa sinergia entre peróxido e ozônio. Está aqui, publicado na Nature, trabalho muito legal. E aí, para encerrar essa nossa discussão, eu queria trazer para vocês um depoimento de paciente. Eu passei por essa questão. Eu sempre tive muita sensibilidade nos dentes, eu nunca consegui chegar perto de um clareamento dental. E aí, quando a gente começou com os cursos de formação, né, com os cursos de habilitação em ozonioterapia, inclusive a gente já tem data marcada, hein? Fica atento aí, gente. Qualquer coisa chama a gente aqui, chama a gente no Instagram ou no próprio YouTube que a gente conversa, tá? Se tiver interesse em fazer o curso de habilitação. Quem dava um módulo de clareamento na época era o professor Raul Mogiano. Aliás, grande abraço, querido amigo Raul Mogiano, professor de Buenos Aires, Argentina. E eu me coloquei como cobaia. Falei, Raul, eu sou cobaia, né? Eu sempre quis clarear o dente, mas nunca consegui clarear. E a gente está partindo para essa proposta de fazer uma análise clínica ali, prática no curso, né? Para demonstrar a técnica para os alunos. Então eu me coloco como cobaia. Porque, gente, eu nunca consegui clarear o dente, porque eu tinha muita dor por conta do peróxido, né? Eu tenho retração de gengiva, então é assim, tomar sorvete para mim é um caos. Tomar água gelada é um caos, eu preciso dançar com a comida dentro da boca gelada para poder não sentir dor, né? Escovar o dente, tem toda uma forma de escovar o dente por conta dessa sensibilidade. Muito bem, aí no curso o Raul me moldou, a gente foi para o consultório do Francisco Campos, aliás, Franciscão, irmão, gratidão por toda a ajuda, né? Tá com a gente aqui sempre caminhando junto nos cursos, né? Um grupo, aliás, gente, aqui entre nós, tá? Um grupo de peso, tá, o nosso, deixando a modéstia de lado. Aí fomos para o consultório do Francisco, o Raul me moldou, fez tudo o que tinha que fazer, fez a moldeira ali, né? Aliás, o Francisco tá vindo com um curso dessa moldeira muito legal, tá? Fica atento aí também. E aí ele fez a moldeira em mim e aplicou o ozônio. Só o ozônio, não usou o peróxido, como foi colocado no trabalho, tá? Clarear, eu vou dizer para vocês que não clareou. É aquilo que a gente falou, né? Nas primeiras 24 horas você tem uma desidratação do dente que depois, a hora que a saliva toma conta ali, você acaba tendo recidiva, que foi o que aconteceu, eu tive recidiva, a cor voltou, tá? A cor voltou, mas sabe quando você fica com um negócio estranho na boca? Sim, parece que a boca tá meio murcha, né? Principalmente quando você tira o aparelho. E aí a gente saiu para jantar, toda a equipe, né? Eu, Raul, Francisco, Magda, Sérgio, na época o Carlos Coachman estava com a gente,
também, Marina, né? A gente saiu para jantar. Eu peguei um copo de água com gelo, a mesa parou, todo mundo me olhando, e eu, tomei a água com gelo, e eu nunca tinha feito isso. E eu não senti nada. Eu olhei para o Raul e falei, Raul, você matou meus dentes. O que aconteceu, Raul? A gente foi para o consultório do Francisco, eu fiz o teste de sensibilidade, né, que trabalho com canal, né, gente? Então fiz o teste de sensibilidade e está tudo bem. E até hoje, isso foi em 2016, né? 7 anos, tá certo a minha conta? 7 anos depois, eu ainda continuo sem sensibilidade. Relato de paciente, tá? Relato de paciente. Funciona. Conta aqui tua história, deixa teu depoimento. Vamos trocar essa figurinha, tá certo? Gente, obrigado mais uma vez pela paciência, pela atenção de vocês nessa discussão de artigos científicos. Me ajuda a compartilhar isso, dá um like aqui, tá? Isso fortalece bastante o nosso canal e faz com que essa informação voe. É isso que a gente precisa. Curar a desinformação, curar o preconceito com acolhimento e com informação, tá certo? Até semana que vem.